Olá Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. Falo aqui do pórtico de entrada de Cachoeira do Sul para tratar de um assunto importante para o nosso município, o trânsito. Ao meu lado está o novo coordenador e autoridade do trânsito, juntamente com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, André Carlos, que assumiu recentemente, já um rosto conhecido aqui na TV Cachoeira em outras frentes, principalmente envolvendo o meio ambiente e sustentabilidade, e agora está à frente do trânsito aqui do município. André, primeiramente, obrigado por nos atender. Boa sorte na nova função. A gente sabe que é um grande perrengue coordenar um trânsito de um município, principalmente Cachoeira do Sul. Fala um pouco sobre as suas experiências, as suas vivências dentro do setor de trânsito e o desafio de comandar essa situação, comandar o trânsito do nosso município. Boa tarde. Boa tarde Bernardo, boa tarde a toda a população cachoeirense. Com certeza é um grande desafio, né? A nossa experiência ela é muito vasta, até porque eu trabalho como profissional, né, no setor de trânsito, no setor de aplicativos, né, tenho centrais fora de Cachoeira do Sul também, e isso nos traz um conhecimento direto na rua. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta tu ser técnico se tu vai ficar dentro de um escritório. Tu precisa de pessoas técnicas para te apoiar e tu precisa de uma equipe muito bem qualificada e preparada. E é o que nós estamos preparando porque não estava desta forma, né? Então, nós sim conhecemos cada viela do município, conhecemos cada necessidade, né? Muitas a própria população está nos trazendo. Tudo dentro do setor público tem que ser protocolado, tem que ser registrado, para daí sim nós chegarmos à nossa coordenadoria e nós passarmos para a pessoa responsável por exatamente aquilo ali. Eu até fiz um levantamento, nós temos hoje em Cachoeira do Sul aproximadamente 1.360 quadras. Tá? Dentro dessas 1.360 quadras, todos querem um quebra-mola. Todas as quadras, tem 400 pedidos protocolados lá. Isso não é simples assim, né? Isso tem que ser feito um estudo, já vem sido anunciado através de vocês, através dos jornais, todos os veículos de comunicação, que nós estamos numa grande parceria com o EFSM, com o Detran, com o CFC, por quê? Com a Brigada Militar, né? Porque para que todos integrados não vai ficar nenhuma informação errada, não vai ficar nenhuma ideia errada, vamos dizer assim, junto com os engenheiros, com a engenharia de tráfego, a engenharia de trânsito, né? E os nossos agentes, que esse sim conhece muito bem o trânsito. E algumas coisas que o pessoal fala assim, tá André, mas e a tua qualificação? Eu sou gestor de pessoas, não gestor de tráfego, mas como eu estou falando, nós temos os profissionais dentro de cada setor, então o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar essas pessoas, colocando elas cada um no seu lugar, no seu trabalho, e assim nós esperamos, como tu falaste, não é uma missão fácil, né? Mas assim nós esperamos que o nosso trânsito de Cachoeira do Sul venha a ser um exemplo. Para quem é motorista, André, no trânsito, eu digo taxista, motorista de aplicativo, que trabalha com isso, é unânime que o trânsito de Cachoeira ele não é satisfatório. Isso, relatos de taxista, a própria TV Cachoeira já fez inúmeras reportagens quanto a isso. Tem algum movimento que é possível ser feito a curto prazo para tentar solucionar esse problema no trânsito em Cachoeira? Exatamente essa palavra de novo, educação no trânsito. Isso é um pedido do nosso prefeito e foi a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi este convite, foi exatamente isso. Nós vamos começar em sala de aula. Aí vocês vão me dizer, não, mas criança não dirige, né? Mas ele cobra. Tu falaste muito bem do nosso projeto que nós temos, o Cachoeira Limpa e Renovável, né? O que nós temos de testemunha de pais dizendo assim, quando começa a descascar uma bala, o filho já olha assim para ver onde que o papai ou a mamãe vai largar aquele papel. Então a mesma coisa vai acontecer no trânsito. Nós vamos educar as crianças em salas de aula, para quando ele sentar no carro, ele puxar o cintinho de segurança, ele sentar na cadeirinha adequada para a sua idade, para o seu tamanho, né? Vai olhar se o papai ou a mamãe está de cinto, vai olhar se o semáforo está no amarelo, ô papai, não pode passar o sinal vermelho. Então, a educação e também educação para os já profissionais da área. Em todas as empresas de Cachoeira do Sul, nós vamos trazer este pessoal para dentro do setor de trânsito, os alunos em sala de aula, né?
E os profissionais nós vamos trazer para dentro do setor do trânsito para bater muito nessa tecla. Respeito e educação no trânsito para desafogar o nosso trânsito e para parar esse absurdo que são os acidentes. E mudança estrutural, coordenador, mudança legitimamente no trânsito para tentar melhorar. A gente sabe que a educação, que isso tudo entra e faz parte do processo, mas estrutural, o que é possível mudar? Bom, aí volto a falar na UFSM de novo, a falar na parceria com a Brigada Militar, com os nossos próprios agentes. Nós temos vários projetos já, apesar de que eu assumi a minha portaria, o meu decreto saiu agora, fazem 3 dias, digamos assim. Nós já temos vários, alguns que já estavam em andamento e algumas ideias novas, tanto vindo de mim, pelo conhecimento que eu já tenho em Cachoeira, como destes órgãos. Muitos, tá? Existe carência de semáforos, só que tudo tem que ser feito um estudo. Existe carência de rotatórias, existe carências de preferenciais que podem ser mudadas, só que é muito complexo, é muito difícil tu mudar uma rua, tu mudar um sentido de um trânsito, porque isso acarreta no pessoal, na população, nos motoristas, conhecerem aquilo ali. Então a gente sabe que tem que ser muito bem feito, muito bem sinalizado, muito bem demarcado e muito bem estudado, principalmente para não haver acidentes e colisões com essas alterações, né? Mas com certeza mudanças positivas virão, tenho certeza disso. Ok. Coordenador, algumas questões que são debatidas há um bom tempo aqui em Cachoeira do Sul. A gente pode falar recentemente do trevo do Stock Center, naquela mudança ali na curva do clube comercial ali na Avenida Marcelo Gama. A gente tem propriamente algumas questões envolvendo a Avenida Brasil, preferências, converte à esquerda ou à direita, enfim, isso tudo já foi feito um estudo. Tem a situação do rotativo pago, que é algo que precisa ser debatido dentro da Câmara de Vereadores, mas com certeza circula nos corredores do setor de trânsito. O que podemos falar sobre esses assuntos para ser debatido aí sim de uma forma mais aprofundada no futuro? Tudo isso circula, né? Mas eu não tenho nada concreto hoje para te dizer sobre. Por exemplo, Stock Center, né? Todos nós somos vítimas daquele trevo lá, vítimas no sentido de que tu não sabe nem o que fazer às vezes, né? Então hoje tu tem que sair do Stock Center, tem que ir lá na rotatória, fazer o contorno e voltar. Muita gente não faz. É muito perigoso aquela rotatória. Muita gente vem e entra ali direto. Então existe todo o estudo já feito, só que aí tranca no orçamento, né? A própria empresa lá já disponibilizou R$100 mil, só que não é o suficiente. Vocês vêm acompanhando também que a prefeitura está numa contenção de verbas, então hoje não é viável se mexer naquilo lá se precisar que a prefeitura disponibilize valores. Hoje não é viável. E outros assuntos, rotativo pago, propriamente Avenida Brasil? Avenida Brasil é uma vida, né? Então tem que ser realmente bem feito esse estudo, também já está em pauta com a UFSM, tá? O rotativo pago é como tu mesmo falaste, a Câmara de Vereadores que depende dela, né? Os estudos também já foram feitos, eu também tenho a minha visão sobre isso, mas eu te digo que não pesa tanto assim a minha quando já está na Câmara, quando já vem todos esses trabalhos sendo feitos, né? Ok. Davi Barcelos, que é a via que está recebendo a principal intervenção hoje na cidade, vai ser pavimentada e foi debatido juntamente com a FSM a questão de segurança. O que já se pode falar sobre, depois que a pavimentação for concluída, o que vai ser colocado para uma sinalização, para uma segurança, para um controle de tráfego nessa via tão importante para a Cachoeira? A primeira coisa que se falava era em quebra-molas, mais uma vez, né, em lombadas, né? Então, não vão ter lombadas na Davi Barcelos, vão ter avanços nas esquinas, ou nas principais esquinas de maior fluxo, vão ter avanços, né, que vai aumentar a visibilidade tanto do condutor para com os pedestres, tanto quanto com os pedestres para com os veículos que vêm trafegando na via. Então, só isso que hoje nós não temos em Cachoeira, né? Só isso daí já vai facilitar muito a vida
dos dois lados, do condutor e do pedestre. Tá? Outra coisa muito importante é estes recuos, eles dão uma sensação, porque estreita a via, né? Tem o estacionamento e a via fica estreita. Então o que acontece? Ele dá uma sensação de brete, vamos dizer assim. Quando tu vê um brete, quando tu vê uma porteira, vamos dizer assim, tu diminui a velocidade, né? A velocidade da via vai ser diminuída também, tá? Mas automaticamente o condutor diminui a velocidade. Então são muitas as mudanças, mas o que eu posso te adiantar é isso, e com certeza o cuidado vai ter que ser redobrado, porque é uma extensão, é um plano, né? A grande maioria, e a gente sabe que infelizmente tem gente que acelera quando acha que está vendo longe, né? Não sabe quantos obstáculos podem surgir repentinamente ali, causando algum acidente, alguma colisão. Né? Ok, coordenador, para a gente encaminhar, logo que foi anunciado, isso foi dito inclusive no texto publicado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, um pedido do prefeito José Otávio Germano sobre os motoristas de aplicativos. E eu me direciono principalmente aos clandestinos. Como vai ser esse trato juntamente com essa categoria de motoristas profissionais que trabalham, tiram do trânsito o seu sustento, e principalmente esses clandestinos que estão inseridos aqui dentro de Cachoeira do Sul, atuando de uma forma irregular? Como o setor de trânsito vai tentar resolver esse problema? Isso é muito importante, né? É uma grande dificuldade identificar e comprovar isso. Né? Todos que são motoristas sabem disso. É difícil, mas, como tu bem disse, é uma exigência do prefeito que nós bata em cima disso, que nós cuide disso, né? Então, assim, blitz educativas, principalmente, mas com o intuito dessa identificação. Porque no momento que tu, mesmo sendo clandestino, o passageiro, ele anda no banco traseiro, né? Ele anda no banco de trás. Mesmo os clandestinos, eles usam alguns aplicativos que a gente sabe, né, que eu como motorista sei, também conheço eles, então nossos agentes já vão ser treinados para identificar essas situações. E é simples, você que é clandestino, por que ser clandestino? É simples, é só você ir lá no setor de trânsito, lá na coordenadoria, e ver o que precisa. Você precisa de um carro com no máximo de 10 anos, 4 portas e ar-condicionado. Basicamente isso. Muito obrigado pelas tuas perguntas, pela tua consideração, e acredito que nós podemos sim fazer um trânsito melhor e fazer fluir esse trânsito da nossa cachoeira com educação e com carinho. Ok, tá certo então, Daniel, o relato do coordenador, o novo coordenador de trânsito aqui de Cachoeira do Sul, André Carlos, falando de assuntos importantes. A gente falou da Davi Barcelos, principal intervenção hoje aqui em Cachoeira do Sul, também situação do trevo do Stock Center, rotativo, as condições do trânsito cachoeirense e, claro, propriamente dito, a questão envolvendo os motoristas de aplicativos que estão nesse momento irregulares em Cachoeira do Sul, e a função do setor de trânsito deixar isso da melhor maneira possível, tá certo? Volto com você aí no estúdio.